Estamos iniciando mais uma edição do nosso Redação News Conversa Podcast. Hoje eu trago a minha turma aqui para conversar. Vocês podem observar que eu já estou de César, né? Porque estou trazendo aqui hoje a equipe César para falar sobre Enem, falar sobre outros assuntos importantes, sobre concursos públicos. Eu tenho o maior prazer de estar recebendo aqui essa equipe. Tem uns sentadinhos lá, para depois entrarem no ar também. Aqui tem já um grupo, né, presente, a minha querida Melissa, diretora da escola, pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda. A gente fez uma amizade não tão distante assim no tempo, né, mas a gente acabou sendo sempre bons colegas e bons amigos. E eu tenho o maior prazer de te receber aqui hoje, Melissa. Eu que agradeço, professor José Wilson, se assim me permite. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes, espectadores do Redação News. Com muito orgulho e muito lisonjeada, a gente aceitou como equipe estar aqui participando do programa, tratar sobre um assunto que para nós é de extrema relevância, extrema importância. Nós trabalhamos na área da educação há muitos anos na cidade, né? O César está como preparatório na cidade há mais de quase 20 anos, né? Inicialmente coordenados pelo professor César e pela professora Rose. E nos últimos 5 anos, então, já sobre, né, minha direção e administração, eu venho aumentando, vamos dizer assim, o portfólio do curso, né? Hoje a gente se transformou em centro de ensino e aprendizagem, né? Trabalhamos, então, do ensino infantil à pós-graduação. Temos um portfólio enorme de cursos preparatórios, cursos de idiomas, apoio escolar. Atendemos, né, alunos de várias idades, vários níveis, e estamos aí crescendo, abrindo cada vez mais espaço na comunidade de Bagé, né, e região. Legal. Vamos comerciais e a gente já volta aqui para fazer essa mesa redonda andar. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. De volta aqui com a Redação News Conversa Podcast. Já introduzimos o assunto, vamos falar sobre Enem e outros assuntos mais, né? Aqui no Redação Conversa, a Melissa já fez a introdução, agora vou convidar também o professor Arthur, né, para fazer a sua fala inicial, depois a professora Débora e depois o restante do grupo que está aqui conosco. Tem um sócio aqui, viu, Melissa? Aquele rapaz está sentadinho lá, o José Arthur, é meu sócio aqui no Redação. Ele é meu convidado frequente aqui, sempre representando a área que ele desempenha as suas funções, além de ser professor, né? Mas lá no nosso Caminho da Luz, enfim. Agora, essa semana a gente fez um debate muito legal sobre o imposto de renda, e, aliás, está saindo no ar. Saiu ontem e hoje continua saindo no ar. Então, é bem interessante. Professor, vamos lá? Primeiramente, te apresenta aí. Tá bem. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao José Wilson. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, do seu programa, por estar aqui. E para falar um pouco da redação, um pouco falar da prova do Enem, que está logo chegando, né? Verdade. Que será neste próximo domingo. Exato. Então, a gratidão pelo convite por estar aqui neste momento. Imagino, prazer é todo nosso, cara. Tá bem. Aqui vocês são todos de casa comigo. Professora Débora. Boa tarde, então, a todos também, aos colegas da mesa. Boa tarde a quem nos ouve, a quem nos escuta, a quem nos enxerga. É muito legal poder fazer parte de espaços tão democráticos assim de escuta, né? Onde em qualquer lugar as pessoas podem ter no mundo inteiro, bons assuntos, boas dicas. No mundo inteiro o pessoal acaba nos assistindo. Isso. Dias atrás, até os meninos me falaram aqui, que a gente teve sintonia nos Estados Unidos, né? Vai me ajudando aí. Alemanha, França, Portugal, na África, aqui no Brasil, vários estados do Brasil, né? Então, é uma máquina de fazer notícia, né? Então, por isso que eu fiz questão de chamá-los aqui.
Isso, né? Essa noção do quanto a gente pode alcançar, nem nós temos, né? Tem muita gente nossa fora. Tem. Né? Então muita o pessoal gente saudosa da terra. Quer saber de notícias da terra. Então quando vê alguém falando na sua terra, já vão ficar na sintonia, né? Isso. É muito legal poder fazer parte de tudo isso. Muito obrigada. Merece. Professora, vamos então começar a destacar com o pessoal lá. Aí. Atendendo ao convite, acho que vamos iniciar falando do Enem, né? Sim. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né? Do César. Essa semana estamos totalmente empenhados, fechando com chave de ouro o ano, né? Débora, Arthur, colegas, Jocelaine, Arthur, Márcia e Ana Carla, que estão aqui para conversar conosco depois. Um ano que fecha lindo, uma turma muito dedicada. O César tem sido assim, aconteceu assim na ESA, aconteceu assim com os preparatórios da UAB. Foi assim no IFSU do ano município passado, também, né? O concurso preparatório da Câmara, depois do município. Tem sido assim nos últimos anos e acredito que este ano não será diferente. Verdade, né? A turma, desde segunda-feira, tem se demonstrado extremamente motivada, preparada. Eu sempre digo para eles, né? Um dos nossos principais diferenciais como César é que lá eles se encontram em casa. Sim. Acolhidos em todas as formas e preparados, não só tecnicamente, para cada uma das disciplinas que estão contempladas na prova, mas a gente tem também o cuidado de preparar fisicamente esses alunos. Tu sabe, né? que eu estava pensando agora, quando eu estava vindo para fazer o programa com vocês, mentalmente também, né? E mentalmente, eu tenho tratado muito disso, sabe? Sim. Que a emoção às vezes nos trai, né? Exato. Às vezes pode ser metade da prova. Né? Pode ser metade da prova. Acho que muitas vezes, né? Sim. Muitas vezes. Então, assim, é uma prova que é extremamente desafiadora, né? Principalmente o primeiro dia, os colegas que estão aqui, que vão participar, né, das disciplinas, ou que estão no comando das disciplinas da primeira etapa, o primeiro dia ele é ainda mais cansativo em termos físicos e emocionais para o aluno, porque se alonga em 1 hora em função da prova de redação. O colega Arthur vai poder falar melhor sobre isso, mas a gente tem esse diferencial, né, do preparo físico. A gente trabalha com nutricionista, a gente trabalha com fisioterapeuta ao longo do ano, a gente trabalha com ginástica laboral ao longo do ano, onde o aluno se prepara não só tecnicamente para as disciplinas, mas a postura. Eu costumo brincar com eles, né? Iniciar a prova, né? Com a postura Sandy, que eu costumo dizer, e termina quase que lambendo a prova de redação para entregar no tempo correto, né? Então, a professora de ginástica laboral trabalha muito essa situação do alongamento, a Nutri dando as dicas, principalmente para a semana, né? Essa semana anterior à prova, da alimentação mais saudável, mais leve, né? Imagina comer um lanche cheio de gordura no sábado à noite. Imagina. Né? Pode dar uma diarreia e a pessoa não conseguir fazer a prova no outro dia. Então, isso tudo pode acontecer. Tem que ter um cuidado, né, com essas coisas. Todo cuidado. Então, a gente tem esse cuidado com o aluno e, principalmente, cuidado emocional. Né? A nossa psicóloga, os psicopedagogos. E hoje, não só o psicólogo e psicopedagogo, né? Quase que nós, professores, estamos cumprindo esse papel motivador diariamente em sala de aula, não deixando a peteca cair, levando os nossos adolescentes, que é o futuro, né? Do nosso país e que a geração que está vindo possa cada vez mais estar motivado profissionalmente falando, né, nas escolhas. Então, esse é o resumo, vamos dizer assim, em termos de qualificação, né, do Enem para a primeira etapa. Eu trouxe algumas dicas que são gerais, que aí não são tão específicas das disciplinas, que eu acho que é importante a gente deixar claro, né, para todos os alunos que estarão domingo se dirigindo para as provas, em todo o país, né, funciona igual, não só para Bagé e região, mas para todo o país. Portões abrem ao meio-dia, fecham 13h. Estamos acostumados a receber os nossos alunos na porta das escolas onde eles estão realizando a prova.
E já aconteceu de nós corrermos com o Uber, com o mototáxi para buscar identidade, porque esqueceu o cartão de inscrição e por aí vai. Então, é importante estar atentos ao documento de identidade com foto, que geralmente é o documento colocado na inscrição. Estar atento ao horário, chegar com 1 hora de antecedência é crucial. Não só em Bagé, onde o deslocamento é fácil, mas em outras regiões Mas também. nem sempre, professor. Tem dias que está tem dia que não é legal, né? Portões fecham 1 hora, prova começa às 1h30, primeiro dia vai até às 7 da noite. Obrigatório caneta preta, né? Então, levar mais de uma. Sim. Garrafa de água sem rótulo, transparente, sem rótulo. Certo. E aí, aquilo que é proibido, como eu estava dizendo, quem leva telefone, bota na caixinha ali, com certeza, né? Os telefones, eles ficam lacrados, né? Um saco plástico lacrado. Se o alarme tocar, você é desclassificado da prova. Então, você tem que desligar e tem que silenciar todos os avisos e todos os recados e tá ligado na questão do alarme, principalmente, né? Então, eu costumo dizer não leva. Certo. Mas a gente sabe que o aluno precisa se deslocar, chamar um Uber, comunicar os pais e por aí vai. Então, quem levar o telefone, que silencie tudo. Claro. Porque se tocar qualquer coisa, desclassificado. Certo. A chamada ao colega que está cuidando da prova, né, ao monitor de sala, é única, quase que exclusivamente solicitando para ir ao banheiro. Então, você não pode pedir dúvidas, tirar dúvidas da prova. A prova é realizada totalmente em silêncio. Certo. Celular desligado, alimentos em saco transparente. Não adianta chegar, correr no supermercado, comprar e levar na sacolinha de super. É proibida a entrada com a sacolinha de super. É alimento em saco transparente. Água sem rótulo. Certo. Proibido boné, proibido relógio, proibido calculadora, proibido material, proibido mochila, proibido bolsa, fone de ouvido, óculos escuro. Evitem levar tudo que é proibido. Certo. Né? Bolsas ficam na frente, tudo fica na frente. Vai você, sua identidade, o cartão de inscrição, caneta preta, foco, determinação, fé e vamos lá. Né? Perfeito. Essas são as principais dicas gerais, claro, vamos gerais. dizer assim. E aí passo a palavra para os colegas. Vamos lá então. Arthur. Tá bem, vamos lá então. Conversando um pouco com a Débora, eu não sei o que a Débora acha, né? Os alunos falam, aliás, inicio a prova fazendo a redação, começo fazendo questões de português ou das outras áreas. Não sei o que a Débora acha. No meu palpite, na minha opinião, eu acho que o ideal é sempre iniciar a prova fazendo a redação, né? Que assim a gente aproveita aqueles minutos iniciais que a gente está com ânimo, né? E dá conta de entender o tema da redação e também começar a escrita. Débora. Aqui é uma conversa, tá? Tá. Em termos de língua portuguesa, nós somos da mesma área, né? Nós somos os dois professores de língua portuguesa. E o nosso trabalho é encadeado. A questão é, quando eu penso em língua portuguesa, ontem até nós fazíamos isso na aula. Nós pensávamos quais são as principais dicas ao longo do ano inteiro. Quem era do cursinho sabia as dicas bonitinho. Uma delas, das principais que eu acredito principalmente, né? Tem ali, vai ter a primeira coisa na tua frente, vai ser a prova de redação. Então, te dedica nela. Olha para ela, porque ela é fundamental. E ela é a grande expectativa, né? É a grande esperada de toda a prova, é o tema. Que tema vai ser? Nós não temos como saber. Claro. Não tem como saber, não tem um sorteio em que os professores... Não existe isso, nós ficamos deduzindo. E essa dedução passa pelas questões que é o cerne da prova do Enem, que são questões sociais. Então, o Enem é uma prova social. É uma prova que pede que os alunos olhem para as mazelas da sociedade. Claro. E saibam responder questões nesse sentido. Língua portuguesa, estamos falando por esse lado. Os colegas, depois cada um vai falar sobre a sua área. Mas língua portuguesa basicamente é isso. É olhar com um olhar crítico, é olhar com um olhar... Como que eu resolvo essa situação?
tendo em vista a própria conclusão, né, colega? A conclusão da redação, eu sempre costumo chamar que ela tem esse apelido, né? Ela tem o nome oficial de batismo e tem o apelido redação, né? Sim. O texto dissertativo argumentativo, no final, a conclusão, o aluno precisa resolver. Como é que tu resolve isso? Como é que e o problema de nós não sabemos. Nós temos que deduzir o problema. Então, o perfil, entende-se que o perfil de profissionais que você quer na universidade são esse perfil. Alunos que resolvam problemas. Sim. Cidadãos, né, que ocupem esses lugares e resolvam os problemas. Então, a prova do Enem vai trazer essa característica em língua portuguesa. Claro. Se preparem para isso. Vai chegar problema para resolver. Sim. Então, essa ideia que a Melissa estava falando antes é importante demais. Eu falava na minha aula de revisão também. Gurizada, durma. Cadê a câmera? Durmam nesta semana. Sim. Durmam. Eu sei que hoje é sexta, vocês já devem estar vendo, então de sexta a sábado, durmam, certo? Descansem a cabeça, não é mais hora de pegar material agora, sexta-feira, nessa hora, não é. Sábado, não é. Pelo contrário, se alimentar bem, tomar bastante água, fazer com que a cabeça também fique mais calma, por isso é uma das dicas também. Sim. Enquanto professores de linguagem, não tem como ler um texto com a pessoa, com a cabeça, girando, ansiosa, preocupada. Que tipo de leitura vai fazer um ser humano assim? Sim. Que tipo de interpretação vai fazer? Eu acho que isso é importante, né? Interpretação, né? Porque o pessoal às vezes acha que a interpretação é só para aquelas questões discursivas. Não é, né? Não. Principalmente para a redação, né? A prova inteira é fundamental. A prova inteira. A interpretação é para... Mas quem faz uma boa redação... Para todas as disciplinas. Tem uma bela chance. Eu costumo dizer, por exemplo, eu sou da área da biologia, eu vou falar melhor na semana que vem. Sim, sim. Mas a prova da biologia é toda interpretativa. Claro. O aluno, se ele sabe interpretar, ele gabarita a prova de biologia. Isso. Importante. É importante, não, e ter calma, né? Claro. Eu até falava na aula pra gurizadinha que, olha só, se vocês começarem a sentir que tá nervoso, tá dando nervoso, eu tô conseguindo me agitar, calma, respira e pede pra ir ao banheiro. Que é uma das estratégias. Qualquer coisa é uma estratégia. Então, a prova do Enem, eu já estudei o ano inteiro. Gurizada que tava no cursinho, tava nessa semana todo de camiseta e vestindo a camiseta da ideia, né? Que é só a ideia de eu quero essa chance pra mim. Claro. E essas dicas de descansar, as dicas de entender, de ler as coisas, e aí é estratégia de jogo. Então, que jogo que eu tô jogando? Que disputa? Essa é a disputa valendo. O treino tá acabando. Claro. Tá acabando o treino. Sim. Trazer a prova a seu favor. Traz pra cá, olha as brechas e entende que o teu maior adversário, se for a tua ansiedade, dá uma respirada, pede pra ir ao banheiro, porque é uma das estratégias. Claro. Vai no banheiro, dá uma respirada, volta, segue lendo. Claro. Porque coisa que tem pra ler, muita leitura. Claro. Uma dica primordial, que talvez o colega também concorde comigo, não pula palavras. Certo. Não tem leitura dinâmica em redação, em língua portuguesa. Certo. Talvez em outras disciplinas isso funcione, mas em língua portuguesa, às vezes tem uma palavra lá que tem um sinônimo negativo e a questão embaixo pergunta algo positivo. E aí tu pulou aquela parte, tu omitiu aquele assunto e aí faz a diferença na hora das 5 questões. Então esse tópico é importante. Tem que ler tudo. Claro. E para isso tem que ter uma calma na alma. Tem que estar descansado. Tem que estar descansado. Não toma nada para se acalmar. Eu dizia isso também. Às vezes tem pessoas que tomam. Isso pode dar sono. Sim. Se der sono, é uma prova de pura leitura. Vai dar sono. E aí tira o foco, que tu falou agora. Tem que ter foco, tem que ter foco. Tira o foco. Verdade. Débora, eu acho que além da leitura, eu acho que tem que ter também organização. Muito. Eu sempre falava para os meus alunos, peguem o cantinho da prova, lá qualquer cantinho que vocês acharem, assim, de um rascunho. Organiza. Tipo, na introdução vou começar falando tal coisa. No desenvolvimento vou trazer uma entrevista. No desenvolvimento 2 vou trazer um livro. E na conclusão vou tentar dar conta de tudo isso que eu falei. Porque eu acho que eu não recomendo fazer a redação direto. Né? Eu acho que tem que ter um planejamento, né, dos assuntos que a gente vai tratar, para não chegar no momento que tu tá ali escrevendo, ali, por mais que seja na parte do rascunho, né? Tu escrever e aí misturar os assuntos e às vezes, muitas vezes não dá conta daquilo, né? Então acho que o planejamento
dos assuntos, dos livros, dos argumentos. É importantíssimo. Eu acho que é importantíssimo organização, né? Porque não só escrever aquilo que vem na minha cabeça, né? Eu acho que a organização é o ponto... Aliás, a redação parte disso, né? Da organização, né? Não, e outra coisa importante, às vezes a gurizada faz rápido, mas precisa ler o que está lendo, o que está escrevendo. E a tendência é ler e fica na inspiração, desce a inspiração, escreve, volta pro teu texto. Claro. Se tem pessoas que às vezes, precisam de um pouquinho mais de tempo, ok, tudo bem. Aí se dá um pouco mais de tempo. Mas quem já está ali no clima, faz tua redação, escreve. Claro. Dá uma respirada, lê o que tu escreveu. Escreveu o quê? Será que tem concordância? As questões gramaticais também, nesse momento, são interessantes, né? A concordância tá legal? Será que o plural tá bem colocado? O verbo tá bem articulado? Sim. Então, essas questões ortográficas, deixa para depois. Primeiro é a ideia. Sim. Porque o Enem é ideia. É conhecimento, é conteúdo, é repertório. Sim. Joga no papel. E depois faz uma leitura aparando e tirando aquilo. Isso aqui não funcionou, isso aqui funcionou. Ajeita aqui, ajeita ali. Olha a tua conclusão. Tu tem indicação, né, de quem pode resolver? Tu tem que, além de proporcionar resolução, joga. Quem resolve isso? Né? E entender o que as instituições fazem. Se tu cita o Ministério Público, tu tem que saber o que o Ministério Público faz para poder citar que ele pode resolver. Claro. Se tu cita a Defensoria, tu tem que saber para que serve. Claro. Se tu cita ONGs, tu tem que saber como que funcionam as ONGs para poder citar bem citado. Sim. E a questão toda, o tema da redação também, ela vai estar presente nos temas das questões. Exato. Vai achar alguma questão ali. E são sempre assuntos atualizados, né? Isso que eu acho que é o principal. E de muito cunho social. Social. É olhar para as mazelas sociais, os problemas da sociedade, somos nós. Então, os problemas das pessoas importam na prova do Enem. Claro. E o tema da redação é um problema forte, que às vezes a gente nem para pensar que é um trabalho. Ano passado, o tema da redação foi a invisibilidade do trabalho da mulher, a dona de casa. Que a gente está acostumado a enxergar, chega em casa, às vezes enxerga, e a gente não para pensar que é uma mazela social. Certo? É um problema, é uma questão social. E o Enem nos chamou a atenção para isso. Então o Enem vai buscar aqueles buraquinhos que a gente às vezes, todo mundo na questão climática. Passa desapercebido, né? Porque está tão óbvia a questão climática, não é que ela seja menor, estamos falando de Enem. Mas na prova ela pode pegar aquele buraquinho lá, tu não te deu conta, a estratégia do jogo. Então é aquela parte que a bola não cai, que a bola cai, que tu não consegue ir lá e ainda fazer o movimento. Então é essa a ideia, é estratégia. Claro. Estratégia, pura estratégia. Podemos fazer o break? Break? Sim? Bom, então vamos ao intervalo comercial e tu faz rodar o teu pessoal para a gente fazer a conversa. Não, assim, já estamos acertados para sexta-feira, né? A gente botar no ar a outra parte do programa, né? Depois tu vai ver quem é que vai vir e tal, né? Porque eu quero gravar na terça-feira agora. Terça-feira próxima, a próxima etapa, né? Sim, ótimo. A gente vai aproveitar bem. Então tá jóia. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53-99929-8520. De volta com redação depois dos comerciais. Estou conversando aqui sobre a questão do Enem com os meus queridos colegas e amigos, parceiros, né, do curso César, que a gente tem um carinho muito grande por ele. E eu estou conversando aqui agora, colocando mais gente na mesa, né? A Juscelane vai conversar conosco também, a Débora já está aqui falando, o Arthur também, daqui a um pouquinho mais vem o Zé Arthur. E eu quero agradecer aqui para a minha querida diretora, né, esse brinde, viu? Vou usar com muito carinho essa camiseta. Quem é que começa essa rodada? Pode ser comigo mesmo. Tá, joia, vamos lá. Gurias, eu queria saber como é que a gente, né, que é da área das línguas, né, como é que vocês... quais são as dicas que vocês dão, assim, para os nossos ouvintes, para os nossos alunos, a questão do repertório, né, porque eles ficam muito com dúvidas, né? Tipo,
começo citando a Constituição, começo citando utopia, pego algo pronto, como é que vocês veem isso? Na construção do texto? Exato. Na construção do texto. Quer falar? Pode começar. Na construção do texto, primeiro o que ele deu conta ao longo do ano, né? A gente sabe que a gente vai olhar as redações nota 1000, elas são fantásticas. Elas são maravilhosas. Desde filósofos, enfim, tudo está lá dentro. É fantástico, é perfeito. E é óbvio que a gente se baseia nelas. Elas são a nossa meta, a nossa chegada. Talvez agora não, mas enfim, ela é a nossa meta de escrita. São escritas maravilhosas. Então, repertório literário é uma coisa interessante que é depois que a Jo pode falar também. O repertório literário é maravilhoso. Há possibilidade, sim, há possibilidade de usar literatura. Durante toda a tua escola, tu teve acesso a livros, né, literários, questões que têm um link com a temática. Sim. Autores, as escolas vêm se abrindo muito para autores contemporâneos, autoras principalmente, e que defendem causas e trazem essas questões para a gente poder utilizar. Claro, para quem tem uma leitura mais aprofundada, alguns autores além então, alguns filósofos também podem fazer parte. É belíssimo, é bonito quando tu entende o conceito do filósofo. Não vai tacar lá um filósofo só porque tá na tua cabeça o nome e tu não sabe se teoricamente ele conversa com aquilo ali. Então, só coloca se tu tem conhecimento do que esse autor vai defender. Claro. Então, ok, faz muito bem. Mas se tem dúvida, dá mais uma lida. Até as próprias fontes que o Enem próprio disponibiliza, né? Tem alguns links ali que tu pode também te inspirar, né? E fazer conexão. Então, a minha dica maior é não inventa. Certo. Então, se tu tem o repertório, utiliza todo ele a teu favor. Agora, se falta informação sobre o conceito, o que o filósofo diz, o que aquele autor defende, o que aquela pessoa, o que aquela reportagem, situação lá em tal lugar falava. Se tu não tem conhecimento aprofundado, o Enem não é teste. Certo. O Enem já é o jogo valendo. Sim. Certo? Então, essa é a dica primordial, assim, ó. Pensa no teu repertório, o que tu tem, e executa. Lucerane. Bom, agradecer, né, pelo convite aqui. Estou em casa aqui. Aos espectadores e a quem está nos ouvindo. E realmente o que a Débora passou, né, das questões dos autores, nós temos o Rubem Fonseca, que é um autor bem contemporâneo, temos Marta Medeiros, temos vários que a gente pode alencar, né, algo de dentro desses trabalhos deles. Marta Medeiros é uma gaúcha, né? Uma gaúcha. Temos muitos, né, que nós podemos puxar e elencar temas para dentro da redação, claro, mas tendo todo o conhecimento daquele autor, das características que ele utiliza. Até podemos puxar o Castro Alves, por exemplo, Cruz e Souza, que eram autores, né, que o racismo era defendido por eles, que quem sabe alguma coisa que puxe, né, sobre um preconceito ou algo, tu possa utilizar eles, mas sempre lembrando o que eles trabalhavam e as suas características. E também a questão que a Débora, né, passou aqui da interpretação na literatura também faz muito parte disso. Porque não é que não adianta, mas o aluno lhe saber quem é o autor, a característica, a escola literária, ok. Mas se ele não souber interpretar aquele poema, né, aquela narrativa, ele vai se perder. Ele pode entender aquele poema naquela época. Ele entender aquele poema naquela época, daquela escola literária. Se tu pegar lá do Barroco, o Gregório de Matos, um poema dele que se dividia em 3. Satírico, e tem que transpor no tempo, né? E se transpor no tempo. Se tu não conseguir fazer isso, até a interpretação acaba atrapalhando. E até nós estávamos comentando aqui antes de entrar, né, na conversa, da questão que os alunos às vezes não cuidam daquele exceto no final da questão. Faz a pergunta e exceto. Ou seja, eu sempre digo, é o contrário. Nunca é o que ele está querendo ali. Tu vai ter 10 questões pedindo a questão correta. Uma vai ter que é certo. Claro. E aí ele vai sempre vir, né? É o contrário daquilo que ele está querendo. E quando a gente fala também de literatura, a gente tem que lembrar das figuras de linguagem, que é muito presente nas primeiras escolas literárias, principalmente pela métrica. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco sobre isso, que é bem interessante. Principalmente para a questão das métricas, das rimas. As primeiras escolas literárias, barroco, arcaísmo, quinhentismo, são muito cobrados essa questão. E geralmente uma questão ela cai, cobrando ou o tipo de figura de linguagem ou o que ela está representando lá dentro. Então isso é muito importante lembrar.
Também. E quando a gente fala nas humanas, né, quando o nosso colega vir para a mesa, a gente fala da questão da história, que também se elenca na literatura. Então a gente tem muita questão do antropocentrismo, nas primeiras escolas literárias aparece o teocentrismo, o renascimento, e ela vai crescendo junto com as escolas literárias. As escolas literárias mudam e a história muda junto, e que também ajuda na interpretação, porque é muito importante isso também. A interpretação, ela passa pelas figuras de linguagem que a Jo estava trazendo. As figuras de linguagem, elas no Enem, elas vão abarcar todas, né? E aí nós temos uma ramificação de 3 figuras de linguagem. As figuras de linguagem de som, que são aquelas figuras que vão dar conta do som da palavra. Então, nós temos algumas. Nós temos as figuras, por exemplo, a literação, por exemplo, a assonância, que é a repetição dos sons, e algumas são repetição de consoantes, outras como repetição de vogais, repetição de sílabas. Nós temos as figuras de linguagem de sintaxe, ou de construção, que se chama, que aí é onde mexe na construção mesmo, por exemplo, da frase. Sai um termo, entra outro, e aí são nomes lindos, maravilhosos. Né? São nomes que eu sempre digo, põe no teu pet o nome de uma figura de linguagem para te não esquecer, porque elas têm nomes absurdos. Então, por exemplo, uma figura de linguagem que se tem na deconstrução é a omissão do verbo. Certo? A omissão do verbo, o verbo pode ser substituído por uma vírgula. Isso é uma figura de linguagem? Sim. De sintaxe, porque aí tu retira um elemento da construção. E aí vem as figuras de linguagem de pensamento. Tu sabe que tu falou na questão da vírgula, né? Sim. Tem muitas pessoas que não sabem interpretar quando tem vírgula e mais vírgula depois, né? Exato. Então eu acho que é importante dar uma fala sobre isso. Sobre vírgula? Sim. Porque às vezes as pessoas não entendem direito. E a vírgula, ela seria um pega-ratão, a vírgula, né? Porque exatamente. Se tu não fizer a leitura, a interpretação, a gente sempre está falando a interpretação, as figuras de linguagem, todo esse conteúdo, e a gramática entra junto. Se tu não fizer a interpretação e aquela vírgula não for lida de forma correta, na colocação certa, ela pode te levar a outro sentido. Exatamente. E isso atrapalha até na construção da redação. Uma vírgula colocada de uma maneira errada, ela vai dar uma interpretação diferente daquilo que tu gostaria de passar para quem vai ler a redação lá no dia, né, na correção. Só terminando o raciocínio da figura de linguagem, porque agora a última, a figura de linguagem de pensamento, é justamente essa que vai lidar com as possibilidades que uma palavra tem. Então eu sempre digo, a nossa geração cresceu entendendo que regra é uma coisa estática, parada e chata. Exatamente. Na verdade, a regra, eu não gosto de falar em regra, eu gosto de falar de organização. É uma organização da linguagem. Se não houver uma organização, ninguém se entende. Então, algumas regras, elas precisam ficar um pouco ali, mas as palavras, elas não são em nenhum momento, as palavras são estáticas. As palavras se movimentam. E elas fazem as combinações perfeitas, as mais perfeitas do que as combinações que nós fazemos, os seres humanos em si. Então, as palavras, elas estão em completo movimento. Esse movimento de sai daqui e coloca lá, é que às vezes uma vírgula não vai no lugar certo, adequado. Uma vírgula vai de vírgula de mais ou vai vírgula de menos. E as figuras de pensamento, elas são responsáveis por essas possibilidades. Então, uma palavra pode, nesse momento, ela fala uma coisa, ou ela pode querer dizer várias outras coisas. Então, depende da tua bagagem, depende do teu conteúdo, e tu pode utilizar isso para parafrasear o autor, por exemplo. Por isso que tem que ter toda a tranquilidade quando tu entra para a sala de aula, né? Com certeza. A tua mente tem que estar focada para aquilo. Tem que estar focada para aquilo. A prova do Enem, ela é muito interdisciplinar, né? Hoje em dia ela não é mais aquele conteúdo separado como era na nossa época. Era história, geografia separadinho. Não, ela é totalmente interdisciplinar. Então, a interpretação, o entendimento... É toda integrada, né? É toda integrada. Então, até na literatura, tu vai ler um texto poético, uma narrativa, tu tem que sim puxar lá da tua bagagem, lá da aula, o autor que ele está solicitando, ou a escola literária. Mas, porém, a tua interpretação também vai ajudar. E também pode levar um caminho ao erro, né? Então tem que ter muito cuidado nessa questão da leitura e não pular a palavra, né? Não pode Como a Débora disse, não pula a palavra, não se pula a palavra. É que nem a questão do verbo dentro da construção da redação. Ele é muito importante, então eu também concordo contigo na construção. A regra, ela existe, mas porém o verbo, tu vai conjugar ele fora do texto, mas tu também tem que entender ele lá dentro. Por que ele está lá e qual é o motivo que ele está sendo colocado, em que tempo verbal tu quer levar isso aí, né? Então isso também tem que ter muito cuidado. Muito legal, eu tenho que colocar o Zé Arthur na conversa também. Então eu vou pedir para a gente interromper, né, a nossa fala aqui e já voltamos com a presença do Zé Arthur também.
Já estamos de volta, né, com todo mundo. Agora o José Arthur, meu parceiro aqui, já presente. A volta também da Melissa, né, continua a Jocelaine. Já fizemos o encerramento da fala do Arthur e também da Débora. Muito bem, pessoal, dicas. Boa tarde, meu irmão querido. Boa tarde. É sempre uma honra poder voltar aqui nesse programa. É um programa que tem um alcance gigantesco, como a gente sabe, né? Já tinha, por ocasião da rádio, agora com o podcast não tem limite para ti, né, José Lúcio? A gente... Ainda bem, né, Arthur? A gente vem aqui trazer algumas dicas. Agora fica muito difícil falar depois da Débora aqui, do Arthur. E falam, né? Eles falam muito bem, trouxeram todas as dicas, a própria Melissa trouxe ali. Detalhada, de forma detalhada as dicas para a prova, né? Ele está sendo modesto. Viu só? O nosso caso aqui a gente tenta ser modesto, mas dentro das ciências humanas é difícil, Melissa, porque tudo que vocês falaram aqui envolve ciências humanas. Sim. Desde o início. Você está falando de sociedade, falando de história, falando de geografia. Claro. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, né? E as ciências humanas entram nesse contexto aí. E a Jocelaine tinha feito esse... A colega falou exatamente, né? Com relação a não ter mais a divisão, né? De história, geografia, sociologia e filosofia. Então hoje é todo um conjunto. Então, eventualmente, a gente vai estar fazendo uma questão de sociologia sem saber se ela é de filosofia, sem saber se ela é de história. Nós pedimos, inclusive, para alterar nosso horário lá no César, né? Nosso horário hoje lá no César, ele não envolve história, geografia, sociologia e filosofia. Nós trabalhamos com ciências humanas já na grade, justamente porque pode ser eu, pode ser outro colega, mas a gente vai estar falando sobre algum assunto que, às vezes, vai puxar um pouco mais para a geografia, como nas questões climáticas. Não tem como a gente fugir em ciências humanas hoje de meio ambiente. O meio ambiente ele é um tema transversal dentro do Enem e a gente não tem como escapar dele. Mas eu gostaria de trazer algumas efemérides, né, como a gente costuma dizer, que é o que a gente inclusive vai trabalhar. Estamos trabalhando essa semana lá no César em relação à revisão, né? Sim. Porque nós estamos com algumas datas que são especiais. Por exemplo, nós estamos passando pelos 120 anos da revolta da vacina. E a vacina já vem sendo tema do Enem nos últimos 4, 5 anos, em função da pandemia, e o Enem não está deixando de tocar nesse assunto da vacina. Então, para nós, ele é importante. Então, revisar a revolta da vacina vale, todo mundo já estudou, mas vale dar uma revisada. Alguns assuntos que eu trago, por exemplo, 60 anos da Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Então, quando entra em vigor a Lei dos Direitos Civis lá nos Estados Unidos, ela tem uma repercussão mundial. Nós conseguimos voltar lá na Revolução Francesa, conseguimos voltar lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Carta de 1948 e a própria Declaração. Então isso traz diversos aspectos dentro de um contexto que a gente vive hoje, que é de liberdade, igualdade, humanidade. Então nós vivemos dentro dessa, digamos, de uma seara humanista. Então, se nós estamos vivendo dentro de uma seara que é humanista, a gente precisa olhar para essas ações que envolvem o ser humano. É o que a colega trouxe aqui anteriormente também. A questão do antropocentrismo, para nós, ela é fundamental para os dias que nós estamos vivendo hoje. Mas eu não posso deixar de olhar também para o futuro. E a filosofia nos obriga a dar uma olhada para o futuro. Certo. Então, questões relacionadas, já falei sobre a vacina, mas a bioética é importante. Sim. Os direitos são importantes, direitos humanos. Mas os direitos humanos no cunho da bioética. Enfim. Então, assuntos como aborto, como eutanásia, como ortotanásia, são assuntos que vale a pena nós darmos uma olhada. Puxando para o Brasil... E que conversa com a biologia, né? Porque eu abordei vacina, abordei aborto, a gente conversa, essa semana é transversal. A gente estava falando sobre o professor Harari, né? Na obra ali, Uma Breve História da Humanidade, o Sapiens. Então ali as ciências da natureza vão dialogar com as ciências humanas nesse campo da filosofia e a gente precisa tomar algumas decisões. Até que ponto nós temos que ser sempre felizes? Esse é um ponto que eu trago para a aula. Até por que a gente está vivendo a era da felicidade? A gente quer ser feliz sempre. A gente muitas vezes busca uma medicação para curar um problema que diz respeito lá à pressão sanguínea, e desse problema da pressão sanguínea me gera uma medicação que vai combater impotência. E como que a gente utiliza isso? Quem tem recurso financeiro vai utilizar a medicação para ser feliz, mas e quem não tem nem aquela mínima medicação? Então, questões que a gente precisa dialogar e que hoje a filosofia faz com que nós dialoguemos, né? E isso vai ter
ênfase também lá no repertório sociocultural que o aluno vai precisar desenvolver na redação, mas como as colegas disseram, não adianta também citar sem saber de onde ele vem, sem ter o domínio do contexto, né? Então isso a gente trabalhou bastante ao longo de todo esse ano, né? Quer dizer, ele é transversal, né? O Enem, ele é social. Você tem ideia de a possibilidade de algum tema para redação? Uma das coisas que está sendo muito discutida nos últimos dias é a questão das bets, né? Não sei se esse assunto não vai acabar também acho que vindo para debate. Porque está sendo debate hoje no Congresso, né? Sim, mas eu acho que não tem muito perfil do Enem. É que o Enem, ele tem não vários tem temas, né? Que estão as bets, a questão das próprias vacinas, que algumas doenças estão retornando, que não tinham, né? Estavam, digamos, abolidas, entre aspas. Sim. Estavam esquecidas. Eu tratei muito, né? Nós vamos conversar na semana que vem um pouco melhor da biologia, mas falei das vacinas. A questão dos Estados Unidos, que está sendo uma guerra, né? É verdade. Toda a questão do governo deles ali, que está sendo difícil, né, decidirem quem vai ser o presidente. Então tem vários temas, mas geralmente eles não pegam um tema específico, eles pegam entre eles que ninguém está observando. Eu vou ainda na linha da Débora, são problemas sociais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Problemas sociais do dia a dia, simples. Aquele que foge ao nosso olhar e que está conosco diariamente. Que no caso foi a invisibilidade da mulher o ano passado. Claro. Né? Que foi um tema bem, assim, que a maioria poderia nem pensar nele. Que a gente indiretamente aborda quando a gente trabalha lá sobre todo esse transcurso de conquistas de direitos que as mulheres vêm tendo ao longo do último século, né? Durante muito tempo elas viveram de forma segregada e que agora elas acabam tendo essa conquista de direitos, mas muitas vezes não se efetivam de forma plena, né? E, aliás, essa é uma luta que os direitos também precisam entrar, né? Porque muitas vezes tu tem o direito, mas também não existe o equilíbrio entre o direito e aquilo que, de forma prática, precisa ser aplicado, né? Bom, puxando para o Brasil também, na área de ciências humanas, a gente não tem como deixar de destacar os 40 anos das diretas já. Sim. E aí, já linkando os 40 anos das diretas já, com que também dá para puxar a morte do Vargas, 70 anos. Então a gente também tem algumas datas específicas para nós. 200 anos lá da primeira Constituição do Brasil. Então a gente também precisa revisar alguns contextos nesse sentido, que muitas vezes o Enem aproveita para trazer à tona essas lições. E Vargas, eu sempre começo com alguma revisão falando sobre Getúlio Vargas, né? E até na literatura pode vir uma questão que puxe de Vargas devido ali ao pré-modernismo, que começa a questão da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, era Vargas, vem toda a questão do Brasil e da Europa junto, e eles usam o tema da história para perguntar algo sobre a escola literária que estava naquele momento, digamos, em ênfase. Então tudo isso pode acontecer. Então a história, a parte de humanas, ela está toda envolvida em todas na área das linguagens. Agora, uma questão que eu sempre coloco aí, já olhando para a prova propriamente dita, né? O texto, a prova de ciências humanas, ela não é uma prova difícil. As questões, elas não são complexas de ciências humanas. As de linguagens, talvez, de ciências da natureza, mas as humanas, elas vêm para te jogar para cima. Elas vêm para jogar o candidato para cima. Então, se olhar com atenção o texto e ver o que o enunciado efetivamente está pedindo, tu vai gabaritar. Porque é muito clara. O enunciado, ele vai exatamente te pedir para um problema, para uma solução, para que tu identifique que está acontecendo aquilo ali. E muitas vezes ele te traz algumas situações nas alternativas de assuntos que tu já estudou, que tu domina, mas não é aquilo que o texto está te pedindo. Então eles te deixam ali pega-ratão, como é que diz, né? Eles te deixam algum pega-ratão ali no meio, justamente para não, mas se eu estudei é assim, tá, mas não é o que o texto está falando. Então quando tu vai olhar no texto, ele tem uma interpretação. Mas eu acho que é o que a Débora falou, tem que ter atenção. Tem que ter atenção. E interpretação, né? É bem aquilo que a gente comentou, a prova do Enem, ela é interpretativa em sua amplitude. Né? A semana que vem você vai ouvir isso dos professores de matemática, né? Muitas vezes o professor de matemática comenta: tem que saber interpretar o que a questão está pedindo. Se você não sabe interpretar o que a questão está pedindo,
você não vai conseguir resolver o problema. Claro. E o comando, então, né? O enunciado exatamente. Né? E isso eu acho lindíssimo na nossa equipe. Né? A nossa equipe, e nós temos um grupo de profs que age, e mesmo que não seja de forma extremamente efetiva, essa coesão existe no sentido figurado total da prova. Tá tudo interligado, né? Então, você escuta a Débora, escuta o Arthur, escuta a Jo, escuta o Arthur de redação, vai ouvir Nive e Darlan semana que vem, escuta a mim com a biologia, vai ouvir Camila e Samara com a química. Todo mundo tem esta visão única da prova, que é a visão da prova. Né? Uma visão social, uma visão interpretativa, uma visão de que você não deve pular etapas, que você tem que ler e saber interpretar, que você não adianta ler resposta para tentar encontrar pergunta no texto, que você não vai achar. E essa visão social de atualidade. E né? De estar inserido nesse mundo. Integrado. Ela não é totalmente... vamos dizer assim, multidisciplinar. Né? E a nossa equipe tem sido assim, tem trabalhado dessa forma. Que legal. Meninos, pena que eu não tenho mais tempo, né? Nosso passo hoje foi, né? E então eu quero agradecer a vocês por estarem hoje aqui no Redação. E depois, na semana que vem, a gente volta, né, para fazer a segunda parte, né? Eu só quero que tu apresente aqui as minhas queridas amigas, a Aninha, que está ali também, Perfeito. né? Em nome de... Né? Em nome de toda a equipe, claro. Eu agradeço a ti. Imagina. E em teu nome, né? Toda a equipe que trabalha contigo também, sim. né? Que nos recebe o Aldrin, aqui. Que também é nosso parceiro lá, né? O Aldrin é velho conhecido nosso. O Aldrin foi meu aluno na Urcamp, depois nosso colega na Embrapa, depois nosso aluno no César. A Paula passou em primeiro lugar no concurso, nos deixou muito felizes, nossa aluna também. Deus, né? E assim por diante nós vamos deixando a nossa marca em nossos alunos, né? Muito legal. E aí eu acho que o César se resume muito bem nesse dizer que eu gosto muito e que está na camisa de todos os nossos alunos e professores, né? Comece a ser agora o que você quer ser daqui para frente. As decisões, elas são tomadas e elas têm tempo. Para mim, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. É verdade. Né? O tempo das escolhas certas. Verdade. Né? Vamos torcer que o pessoal faça escolhas certas, né? Serão, certamente. Querido amigo, prazer. Chega a se ver. Prazer, foi um prazer também. Prazer, minha amiga. Próxima semana, na Carla e Márcia vão falar sobre graduação, pós-graduação, aulas particulares, que nós estamos aí, final de ano, os alunos nos procurando para o apoio técnico. Se Deus quiser. Então tá, até a próxima, se Deus quiser. Terminamos mais um Redação News sobre Enem hoje. Na próxima semana voltamos com outros temas e também o Enem de volta. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.